Eu quero abrir a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Como você quer ser lembrado? Quer seja lembrado por Deus, lembrado por Jesus e pelas pessoas da terra também. Você quer ser lembrado por tal coisa ou por outra coisa? Por ter feito ou por não ter feito? A paz de Deus esteja com todos. E eu queria abrir esse vídeo hoje falando para você sobre Davi. Eu te pergunto, você já ouviu falar sobre Davi? O rei Davi, esse mesmo, que foi um dos maiores reis de Israel, vamos dizer assim. Pelo que Davi é lembrado? Davi é lembrado, alguns podem dizer, ele foi o que lutou contra o gigante Golias, e com uma pedrinha lá na sua funda, ele jogou, acertou o meio da testa, o gigante caiu. Essa é uma lembrança. Ele pode ter sido lembrado como um dos maiores reis de Israel, o rei que unificou todo o reinado, o reino do norte com o reino do sul, Judá e Israel também. Ele pode ser lembrado como o pai do rei Salomão, o rei mais sábio, o homem mais sábio que já existiu sobre toda a terra, segundo a palavra de Deus. Ele praticou várias coisas. Também ele é lembrado como sendo o homem cujo coração era de Deus. Então, olha quantas coisas nós podemos lembrar do rei Davi. E eu te pergunto, pelo que você quer ser lembrado? A mensagem de hoje, ela vai ser em Salmos 51. Tá? Se vocês quiserem acompanhar comigo aí, ela fala assim, contrição e confissão de Davi. Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois, no meu íntimo, reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar ao júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus, da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. Presta atenção nesse verso agora. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Salmo 51. Esse salmo, como fala aqui no começo, né, quando o profeta Natã o confronta. Então, a gente falou assim, Davi ele teve um papel importantíssimo, fundamental ali no reino de Israel, na expansão, nas conquistas, na própria unificação, né, das tribos do norte com as tribos do sul. E ele era conhecido como o homem cujo coração é de Deus, ou seja, os interesses de Davi estavam alinhados com o que o Senhor queria com o seu povo. Davi não colocava as vontades deles na frente, ele seguia o que o próprio Deus pedia, o que o Deus colocava no seu coração, como o propósito alinhado. E eu te pergunto, irmão, será que o nosso propósito está alinhado com o propósito do Senhor? Seu propósito tem sido alinhado? Aí você fala assim, Tiago, eu não sei nem qual que é o meu propósito.
O ser humano ele foi criado para louvar e glorificar o nome de Deus. Essa foi a primeira coisa. E a segunda foi o quê? Para a gente viver em comunhão, como irmãos. Não brigando, não tendo ciúmes, não tendo inveja, não desejando mal, não fazendo mal. A gente faz isso. Na maioria das vezes, a gente tenta fazer. Não existe um ser humano sobre a Terra que possa dizer sou santo e justo. Está escrito lá em Eclesiastes. Salomão falou, procurei entre 1000 homens, talvez um justo. Quer dizer, entre uma multidão, provavelmente você vai ter atitudes corretas e você vai acabar certo dia pecando. Davi, o homem cujo coração era de Deus. Certo dia ele estava lá no palácio, o exército estava em guerra. E Davi não participou daquela guerra, ficou lá. E ele se levantou, foi até ali o terraço do palácio e ele viu ali uma mulher se banhando. E ele achou ela muito bonita. Então você vê, naquele momento Davi desejou aquela mulher. E aquela mulher que é identificada como Batseba, né? E ele não só olhou, como ele cobiçou, ele era o rei, ele tudo podia. Ele chamou, mandou que trouxessem Batseba e então ele se relacionou com ela. Não contente, depois ele soube que ela estava grávida, Batseba era uma mulher casada com um oficial, o nome dele era Urias. Não contente com o que ele já tinha feito, ele pegou, mandou esse oficial Urias que ele fosse para uma batalha e ficasse na frente do pelotão, ou seja, na frente do pelotão onde ele poderia ser atacado e morto em batalha. E foi o que aconteceu. Ele mandou o servo dele, oficial do exército de Israel, para ser morto em batalha. Quando foi morto, passou o período de luto, passou o período de luto, ele chamou Batseba e ficou com ela como esposa também. Aí você pensa, o homem cujo coração era de Deus. Davi teve riqueza, construiu palácio, teve muitas mulheres, ele teve, se eu não me engano, mais de 20 filhos ou 20 filhos. E mais uma mulher ele olhou ali, então ele cobiçou a mulher do outro, ele adulterou e ele pecou. Então assim, foi um pecado atrás do outro. Justo ele, que era o homem cujo coração de Deus. E no Salmo 51, ele começa aqui, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Irmãos, muitas vezes a gente vai cair em transgressão. A gente vai pecar. O que a gente pode aprender com Davi nesse salmo? Ele não tenta varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ele não fala assim, Senhor, eu estava distraído, eu não sabia que ela era casada. Ele não tenta dar uma desculpa. Ele fala assim, Senhor, errei. Apaga as minhas transgressões. Ou seja, seja sincero. Você vai errar. Eu vou errar. A gente vai errar. O que vai fazer a diferença quando a gente errar é a gente tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete e a gente se afastar de Deus, que é uma tendência quase que 100% das vezes. Por quê? Porque você sabe que você tem que andar em determinado caminho e você acaba por falha, por erro, por transgressão, por pecado, vamos colocar dessa maneira, você às vezes tropeça. E você fica com vergonha de Deus. Fala assim, também agora não vou nem orar, não vou mais na igreja, não vou mais ler a palavra, não vou mais ficar em comunhão. Aí você pega e você vai se distanciando, não porque o Senhor não pode te perdoar. O Senhor já te perdoou as tuas faltas e as tuas transgressões. O que Ele quer? Exatamente o que Davi coloca aqui, no verso 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Irmão, a gente vai errar. A gente erra, a gente é humano. Não que a gente tem que negligenciar isso e ficar construindo erro em cima de erro. Daqui a pouco você virou um hipócrita perante Deus. Porque você fala assim, eu vou errar, Deus me perdoa, eu vou errar, Deus me perdoa. Não é assim que funciona. Certa vez eu ouvi uma mensagem que ela falava assim, quando a gente pratica o pecado tem um irmão gêmeo, que chama-se sofrimento. Então, você deu luz ao pecado, você vai estar dando luz ao sofrimento. Quando e como, não sabemos.
porque é um dos princípios que o Senhor deixou sobre a terra, é o princípio do plantio e da colheita. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar pecado, você vai colher sofrimento. Ah, então é tomar lá da cá? Não é tomar lá da cá. Poderoso é o Senhor para perdoar e nos levantar das nossas quedas. Mas o cerne dessa mensagem é o seguinte, irmão, a gente vai errar, a gente vai pecar. Não deixe isso te afastar. Porque tem muita gente que começa a trilhar um caminho e essa pessoa para, essa pessoa tropeça, essa pessoa erra. Ela fala assim, eu estava indo tão bem, aí agora eu tropecei e eu não sou mais digno. Irmão, ninguém é digno. Não pelos nossos atos, não pelas nossas atitudes. A gente é digno só por Jesus Cristo, através da graça. Só por isso, não é por nada. Mas nada mais. Mas a gente precisa o quê? Seguir os bons caminhos e ensinamentos para que a gente agrade a Deus, para que a gente dê testemunho. Esse é qual que é a premissa do cristianismo? É você amar a Deus de todo o teu coração e acima de todas as coisas. O segundo é o quê? Você amar o teu próximo. Então, irmãos, aprendamos com esse Salmo 51. Davi não só pediu perdão, porque quando o profeta Natan foi confrontar, o profeta Natan não sabia, mas o Senhor revelou ao profeta e falou assim, vai lá e manda um recado para Davi, ele pecou. Chegou lá, o profeta Natan confrontou ele. E aí, o que ele podia fazer? Ele podia se rebelar, podia mandar prender o profeta, só que eles sabiam com quem que ele estava mexendo. Era com o servo do Senhor. Então ele falou, Natan, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Ele não ficou impune, porque desse ato com Batseba, ela gerou um filho. E o profeta Natan disse para ele, está perdoado, mas o luto vai entrar na tua casa. Davi se entristeceu muito. E ninguém quer perder um filho, né? Com Davi não era diferente. Então, quando ele soube daquela profecia, ele entrou em jejum, em oração, e ele praticamente ficou jogado no chão, quebrantado. Salvo engano, foram 7 dias que ele ficou orando e sem comer. Por quê? Porque o filho dele, que ele teve, de fruto dessa relação que ele teve com Batseba, ficou muito doente. E no 7º dia, o filho foi lá e veio a falecer. O Senhor cumpriu a palavra. Ou seja, o pecado dele teve a consequência, ele teve o perdão. Então não vamos tratar o pecado com leviandade. Eu peco, o Senhor perdoa, eu peco, o Senhor perdoa. Irmão, cuidado com isso. Eu não recomendo que ninguém abuse, que ninguém trate isso como uma brincadeira, porque não é. Porque o pecado, ele lembra que ele nasce junto com o sofrimento. Davi sofreu a perca de um filho, foi perdoado, foi um grande rei, foi honrado, é lembrado até hoje como o homem cujo coração de Deus mas ele sofreu as consequências. No 7º dia foram avisar ele, Davi, teu filho morreu. Ele pegou, levantou, foi se banhar, pediu para servir comida, comeu. O pessoal olhou para ele e falou assim, você pode esclarecer uma coisa para a gente? Ele falou, diga. Ele falou, enquanto teu filho estava doente, você estava lá, largado no chão, fazendo jejum, não comia nada. Ele falou, agora teu filho morreu, você levantou, tomou banho, você foi comer. Ele falou assim, sim, enquanto meu filho tinha vida, eu estava lá me humilhando perante Deus. Porque poderoso era o poder do Senhor para ele me perdoar e salvar o meu filho. Só que ele assim não desejou. Então, agora eu tenho que seguir com a vida. Quando você pecar, quando a gente pecar, vamos se quebrantar, vamos buscar, vamos orar, mas não vamos nos afastar, porque o Senhor quer um coração verdadeiro, quebrantado. Vou ler mais uma vez aqui para a gente não esquecer. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Irmão, entrega o teu coração, sinceramente. Não importa o que você fez, eu não quero saber, não me desrespeito, não desrespeito para ninguém. Põe o teu joelho no chão, humilha-te, se possível, jejum. Não sei o que eu vou te falar, que tipo de jejum, você que busca. Porque o jejum é você afligir o seu estado. Então, quer seja com comida, com bebida, com outras coisas que você quiser, jejue, porque isso também vai te ajudar a você quebrantar o teu coração. Tá bom? Então, o Senhor jamais despreza um coração arrependido de verdade. Tamo junto. Fiquem na paz.